Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo que eu li no mês de janeiro. Bom, infelizmente nós já estamos muito atrasadas, né? Mas eu não queria deixar de registrar aqui no canal as leituras que eu tenho feito. Então eu selecionei aqui um pouquinho de cada livro que eu li em janeiro. Eu não li muito, mas foram ótimas leituras e que eu recomendo para vocês também. Então por isso eu queria gravar esse vídeo falando dessas leituras. E uma série que eu assisti e que eu recomendo muito. O primeiro livro que eu li no ano foi um livro bem impactante, que assim, já tava um burburinho, muita gente falando, né? E a autora, que é a Andrea Del Fuego, é uma das autoras que eu mais admiro, assim, no nosso cenário de literatura contemporânea nacional. Eu já tinha lido dela Os Malaquias, já fui em evento, ouvi-la falar, então assim, era uma leitura que eu tinha bastante expectativa. E é a Pediatra, né? O lançamento dela, que saiu pela Companhia das Letras. Então eu comecei a ler assim, eu percebi que ele ia ser bem ágil, é um livro curto, mas que exatamente por ter essa relação de incômodo, eu não quis ler do começo ao fim de uma vez só. Eu quis digerir um pouco mais, ficar um pouco mais com esse livro. Então eu lia um pouquinho por dia, acabou levando uma semana aí, mas dá pra você ler bem mais rápido que isso. Ele é muito intenso e ele tem uma escrita, assim, extremamente bem feita, assim. Eu acho que uma pessoa que tá estudando escrita criativa, que tá fazendo aula ou que tá querendo escrever um livro, tinha que ler esse livro para ter uma noção de como é um autor, uma autora que tem um domínio total da narrativa, que demonstra que selecionou super bem aquelas palavras, que trabalhou e tem um domínio do texto, assim. Parece que o texto te controla totalmente, né? E ainda para ajudar em termos de sinopse, enredo, a narradora é a própria pediatra, né? Essa personagem aí que o título já enuncia. E é uma mulher, assim, bastante ácida, com algumas ideias bastante polêmicas, e para além do fato dela ser pediatra, mulher, ela odeia mulheres, odeia bebês. Ela é uma pessoa muito egoísta, muito autocentrada. Tem toda uma discussão a respeito do parto, do mercado que virou, né? O parto, tanto humanizado quanto o parto não humanizado, o parto feito por meio de cirurgia, né? Como é que chama o parto por meio de cirurgia, gente? Ou a cesárea, enfim. E essa narradora, então, já começa assim, super ácida, mostrando essas ideias pra gente logo no começo, e aí você fica meio assim, tipo, nossa, olha o que essa mulher tá falando, sabe? Isso não é legal isso que eu tô ouvindo, assim, no caso, que eu tô lendo, né? Então, foi uma coisa assim que vai te tomando de um jeito estranho. Tem muita gente que gosta dessa sensação de ler ideias que não são populares, de ler opiniões bastante polêmicas a respeito de alguns temas, que acha muito engraçado isso. Eu não sou desse tipo, mas eu gosto quando o livro me incomoda e me tira da minha zona de conforto para eu pensar diferente, né? Para eu não só conversar ou estabelecer uma conexão aí com personagens que vão ser a minha cópia, ou que vão pensar exatamente o que eu penso. É aquela famosa discussão de que um livro não precisa, para ele ser bom, não necessariamente ele vai ter personagens que se pareçam comigo, ou que eu vou me enxergar nessa narrativa, né? Esse certamente é um daqueles livros que você não se, eu acho, né? Não vai se enxergar nessa protagonista logo de cara, pelo menos não a princípio, né? Algumas pessoas, depois eu fui ler, né, no Goodreads, o que as pessoas acharam e tal, e muita gente fala, nossa, me identifiquei e tudo mais. Não foi meu caso, mas eu acho que algumas opiniões aí impopulares pode até ser que você já tenha pensado a respeito disso antes e vai encontrar aí nessa personagem. Então ela é bastante crítica, ela é sarcástica, ela, por exemplo, não trai porque ela é solteira, né? Ela sai com um cara casado que é pai de um paciente dela
E ela fica assim, tipo, tem relações com ele dentro do consultório, no horário de atendimento dela. Então, assim, esse tipo de cena, esse tipo de situação que já começa a dar esse incômodo na narrativa. Acho que quando a gente pensa numa pediatra, né, a gente já pensa numa mulher mais dócil, com meio tentando ser fofa, né? Assim, quando eu era criança eu ia à pediatra, a médica era toda fofinha, né? Aquele consultório todo cheio de brinquedos ou coisas que remetam ao universo infantil. E aparentemente não é isso que tem no consultório dessa nossa pediatra aqui. Ela faz parte daquele grupo de personagens detestáveis, né? São livros muito bons que nos fisgam, mas que não por isso os personagens são bons, sabe? Você fica numa relação, assim, muito mais de ódio do que de amor com eles. Como eu disse, ela é uma personagem, assim, difícil, porque acho que o que me toca é o fato de ela não ter nenhum tipo de empatia, assim, pelas pessoas. Ela não se coloca em nenhum momento no lugar do outro, ela só tá pensando nela mesma e naquilo que ela quer resolver. Então, tem uma relação bem complicada dela com a moça que limpa a casa dela, que mora na casa dela também. As pacientes, o pai tem uma relação bem estranha aí também, que o pai dela também é médico. É um livro assim curto, mas que dá pra discutir sobre muitas coisas, dá pra você pensar sobre muitos assuntos. Deve ser legal fazer essa leitura de uma forma coletiva para você poder conversar com as outras pessoas sobre ela, porque fica aquele negócio esquisito e aí você quer comentar ao mesmo tempo, eu acho que eu quero ir logo para outro livro, não quero pensar muito sobre isso, mas também, óbvio, é um assunto polêmico porque a gente tá falando de mulheres que não querem ser mães, ela é uma pediatra que não quer ser mãe, até que algo acontece aí na narrativa e isso vai ser colocado em xeque, mas também trata desse assunto, né, bastante delicado, que é mulheres que não querem ser mães, ou maternidade sem romantização, ou mulheres sem um perfil nada dócil e super no ideal de feminino que a gente vê, né? De uma mulher super delicada, meiga, amorosa, simpática. Não, ela não é nada disso. Então, acho que é isso assim que eu tenho para dizer desse livro. Eu recomendo bastante. Se você já leu, me conta o que você achou. Eu achei que foi uma ótima forma de começar 2022 em termos de um livro bem escrito, sabe? Aquilo não é um livro assim que você fala, nossa, isso aí começou agora a escrever, sabe? Essa autora, ou nossa, ela não tem muita consciência do que ela tá fazendo aqui. Não, assim, eu fiquei chocada com o domínio que ela tem da linguagem, com o domínio que ela tinha da narrativa. Então, esse ponto pra mim tornou o livro praticamente impecável em termos de estrutura, de forma mesmo. Então, muito bom. O segundo livro, então, que eu li chama Everyone in This Room Will Someday Be Dead. Então, todo mundo nessa sala vai um dia estar morto, da Emily Austin. Esse foi um livro, então, em inglês. E, assim, eu tinha visto no Goodreads esse livro, eu achei engraçado, assim, o título, tipo, nossa, todo mundo nessa sala vai estar morto. E eu sabendo que não era um livro de um romance policial, detetive, nada do tipo. E aí eu fiquei, assim, interessante esse título. Uma moça que eu acompanho do Booktube gringo tinha lido e gostado. Aí eu falei, vou ler. Eu gosto, assim, de pegar umas coisas meio que por impulso e começar. E esse foi o livro, assim, que eu fiquei totalmente embasbacada, chocada, assim, derramada, sei lá que outra palavra eu posso usar, de como, aí nesse caso sim, eu me identifiquei com a protagonista, no sentido de como o pensamento dela acontece. Essa é uma narrativa sobre uma moça que ela, assim, a gente pode falar em termos, né, ela tem depressão e ansiedade, e ela tá ali lidando com isso no dia a dia, e como ela é a narradora, nossa, assim, o pensamento dela eu não sei como que eu vou conseguir explicar isso, mas a forma como ela vai pensando as coisas é exatamente igual à forma que a minha mente funciona. Então, você tá nesse livro, você lê esse livro, é você dar uma volta na mente de uma pessoa ansiosa, sabe? É você fazer um tour no DSM, sabe? Assim, é uma coisa chocante demais, assim, porque
até tento explicar isso pro meu marido às vezes, tipo, não. Aí ele, ai, mas por que você tá pensando nisso? Eu não sei como eu cheguei nesse pensamento, mas ele chegou. Então, por exemplo, estamos aqui falando sobre o livro, e aí de repente eu começo a pensar que, nossa, eu tô aqui agora parando pra gravar um vídeo pro meu canal, mas, tipo, o que sou eu no mundo? Que é um mundo cheio de dor, cheio de pessoas. Então, várias coisas acontecendo, e daqui a pouco pode ser que alguma coisa, algum desastre aconteça e os meus gatos morram, ou meu marido morra, ou eu morra, sabe? Eventualmente a morte vai cruzar o meu pensamento e vai ficar com esse medo de que as pessoas morram, né? E isso passa na cabeça da personagem o tempo inteiro também. E dela também, mas principalmente dos outros. E assim, é muito engraçado como eu nunca tinha parado pra pensar nessa forma de pensar, como ela acontece no livro, e como eu nunca tinha encontrado ninguém descrevendo ou se colocando de uma forma que eu falasse, nossa, é assim que eu sou, sabe? Então, ela tem outras questões com as quais eu não me identifico, assim, de descrições de características, mas em termos de pensamento eu fiquei chocadíssima. Então, só por isso já valeu muito a leitura. Em termos de enredo, assim, é uma coisa que te prende, você quer saber o que vai acontecer, você meio que torce pra ela, né, para as coisas darem certo pra ela, mas também sabendo como ela é, e exatamente por eu me identificar tanto, eu sabia que um final super feliz ou com uma coisa super grandiosa acontecendo não combina, sabe? Porque essa não é a vida real, essa não é as coisas que vão acontecer. Então, é um livro, assim, que pra quem tá passando por uma situação, por exemplo, que tá muito pra baixo, tá com autoestima bem complicado, tá com a saúde mental, assim, não tá cuidando da saúde mental, talvez não seja muito indicado, exatamente porque vai tocar nesses temas sensíveis, né? A personagem principal é a Gilda. Eu lembrei da Thaís, né? Que ela que joga um jogo lá e ela sempre fala em Gilda. E ela é muito solitária, assim, ela se envolve com poucas pessoas e o mundo interno dela, ou seja, a cabeça dela, a mente dela, não para. E essa questão dela ter ansiedade, dela ter esse medo, né, de que as coisas vão sempre acontecer para pior, faz com que, por exemplo, ela já conheça todos os médicos e atendentes do pronto-socorro, porque vira e mexe ela aparece lá achando que ela vai morrer. Ela acha que ela tá tendo algum problema, que o coração dela vai parar, que ela não tá respirando direito, enfim, ela chega nesse ponto, assim, de ter crises de pânico, de realmente achar que ela tá morrendo. Então, a gente tá lidando com esse tipo de conteúdo mais sensível. Fora um aspecto desse livro que eu também gostei bastante, e que eu acho que renderia uma outra discussão também, é que ela tá inserida numa família, que são os pais dela, não olham pra ela de uma forma minimamente atenta, não sabem as coisas que acontecem no dia a dia dela, e eles têm um outro filho que acaba sendo o centro das atenções e que tem problemas com álcool. Tá passando aí com problemas de alcoolismo, e a Gilda percebe isso tudo acontecendo, quer que os pais sejam mais conscientes, que lidem com ele de uma forma mais madura, e eles não aceitam, eles estão em total negação, e isso, assim, é um assunto bem delicado. Você percebe que, assim, nossa, não tem pra onde fugir nessa família, sabe? Ela tá cada vez mais sozinha, né, nesse enredo. Enfim, é bem assim, triste o livro, mas muito real. Enfim, eu gostei de ter lido, gostei da experiência. Acho que se um dia eu fosse escrever um livro, eu ia querer revisitar esse livro só pra entender de novo essa forma da personagem pensar e como esses pensamentos foram muito bem colocados na página ali. Como cada período se encerrava e já puxava um outro, textualmente falando, mas em termos de pensamento, e as imagens de um período para o outro iam também se escalonando assim de um jeito incrível. Então, e fora que ela tem 27 anos, depressão e ansiedade, ela é ateia e bi. Então, assim, tem vários aspectos sobre essa personagem que dão, assim, uma personagem muito interessante, né, pra gente acompanhar. E também tem uma reflexão a respeito de religião nesse livro que eu gostei muito,
que já entrou em paralelo com o que eu li da Sally Rooney, por exemplo, que é um tema que ela sempre traz nos livros e que me tocam bastante. E o fato dessa personagem não acreditar em Deus, né? Em determinado momento acontece dela ir trabalhar numa igreja, então vai trazer uma reflexão sobre a religião, sobre o cristianismo, sobre os papéis das pessoas numa religião, que eu também achei muito interessante. Então acho que eu já falei demais, né, desse livro. E aí, foram esses 2 livros que eu li inteiros no mês de janeiro, mas eu terminei o mês de janeiro, então aos 2 últimos dias, eu tava lendo A Porta, da Magda Szabó. Não vou saber falar o nome dela, porque é uma escritora húngara. E sim, esse é um livro que tá super hypado, que tem muita gente lendo. Eu li por conta do clube Lendo o Ferrante, da Aline Aimee, que é uma outra booktube que eu adoro, acompanho há muitos anos já, inclusive sempre recomendo aqui. E infelizmente eu não consegui participar da discussão, porque o que eu mais queria era estar nessa discussão, eu não tinha terminado ainda e tava com medo de spoiler e tudo mais, e tava gostando muito do livro, mas esse livro eu vou falar sobre ele um pouco melhor, porque eu vou fazer um vídeo só pra ele, porque já adianto, eu amei. Então se você tava aí oscilando, se você ia ou não ler esse livro, já lê, porque é um daqueles livros que também já vão entrar na minha lista de favoritos. E fora que foi a Ferrante que indicou, né? Não é qualquer pessoa assim falando, ele tá o livro, é ali na Ferrante, né? Saiu uma lista, não sei se vocês viram essa lista, eu acho que eu já até mencionei aqui no canal. Perguntaram pra ela de escritoras, né? Que ela gostava de ler, que ela recomendava, e aí são mais de 40 títulos, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu vou deixar aqui linkado a lista dessas editoras e dessas autoras, desses livros que ela mencionou, e esse livro está nessa lista. Então, assim, é a Ferrante que indicou, então a gente vai ler. E tem muita coisa a ver com a tetralogia, então, assim, não vou falar muito mais porque vai ter vídeo só pra ele, então aguardem, mas recomendo fortemente, é um livro que saiu pela editora Intrínseca. É basicamente isso. Em termos de outras coisas que eu fiz, né, aí em janeiro, também vai ter outro vídeo mencionando mais uma das coisas, né, que é tipo, eu abri uma papelaria, mas não foi em janeiro, né, foi em fevereiro. Dia 2/2/2022, eu avisei, né, nas minhas redes sociais que eu estava abrindo uma papelaria online, então o mês de janeiro eu passei bastante, assim, imersa nesse tipo de conteúdo, estudando muito sobre negócios, sobre e-commerce, sobre marketing, sobre, enfim, tudo. E aí, tô super animada com esse projeto, depois eu vou falar mais sobre ele em um outro vídeo. Mas o que a gente também assistiu em janeiro, amor, que a gente amou, foi Succession, né? Então, eu também queria deixar aqui recomendado, porque eu sei também, é uma série que muita gente recomenda, mas eu não tinha parado pra assistir ainda, ela é da HBO. São 3 temporadas e, assim, muito bom mesmo. Você não vai gostar de nenhum personagem, porque eles são horríveis, são personagens horríveis, são pessoas... É uma série que é pra você achar que é ruim ser milionário, porque eles têm muito dinheiro e eles são horríveis, e a vida deles é péssima, e tem cada BO que aparece, cada problema pra resolver, e o pai, né, porque chama Succession, porque o pai dessa família, ele também é dono de uma grande empresa, e aí quem que vai ser o sucessor dele nesse império que ele construiu? Então, ele tem o Kendall, a Shiv, o Roman e o Connor. Então, eles são 4 filhos, e aí eles ficam, então, nessas disputas de poder, mas eles são extremamente ácidos e detestáveis, e assim... É sério, tem hora que você fala, não, ele já fez tudo de pior que ele podia cometer, ele já cometeu, aí vem o próximo episódio, sabe? Então, tem hora que eu me via torcendo pelo Kendall, aí depois eu me torcia pela Shiv, aí depois eu falava, não, calma, eles são horríveis, por que eu tô torcendo pra qualquer um deles, sabe? Então, parece uma coisa assim que é uma recomendação, não recomendando, né, porque parece que eu tô falando mal, mas vale muito, muito, muito a pena, assim. Também é uma série que prende, e assim, eu e o Eric, a gente tem um gosto um pouco diferente pra séries, e ele também curtiu, né? Então, tá aí nossa recomendação de casal! Enfim, assistam Succession e leiam esses livros todos que eu indiquei. Muito obrigada! Quer falar do Tinder? Mas aí é fevereiro, né? Então, muito obrigada e até a próxima!